Naquele instante, o mundo parou e a verdade se revelou. Olá, bem-vindos ao nosso espaço de histórias. Por favor, deixem seu like e se inscrevam, isso é vital para o desenvolvimento do conteúdo que compartilhamos. Vamos começar. Ainda me recordo daquela sensação. O oxigênio rarefeito, o mundo emudeceu e a luminosidade enfraqueceu. Parecia que o cosmos inteiro me arrastava para o nada. Naquele momento, uma visão nítida surgiu em minha mente, algo que desfez tudo o que eu sabia sobre a vida e sobre ela. Era uma quarta-feira normal, um dia onde nada de diferente se esperava. Mas naquele dia, uma infidelidade ocorreu, corrompendo o matrimônio e manchando tudo. Eu acabara de finalizar uma longa jornada. Não um trabalho glorioso, mas honesto, como mecânico. Reparar objetos quebrados, limpar o óleo das mãos, o suor da fronte. Eu apreciava a simplicidade disso. Mal percebi, até mais tarde, como minha clareza sobre ela havia se tornado distante. Ao chegar em casa, notei que o carro dela não estava lá. Era tarde, muito tarde. Minha companheira, Danielle, trabalhava para Richard Ray na firma Parker e Finn, um dos maiores escritórios de advocacia da cidade. Eu costumava brincar que ele era um advogado endinheirado e arrogante que transpirava sucesso e presunção. Já vira seu nome no jornal, na primeira página depois de acordos milionários. Naquela noite, a princípio, não pensei muito sobre isso. Danielle vinha cumprindo jornadas cada vez mais extensas ultimamente, com prazos, documentos, encontros com clientes. Ela me dizia estar sob grande pressão. Eu acreditava nela. Por que não acreditaria? Entrei, joguei minhas chaves no balcão e liguei para o celular dela, mas caiu direto na caixa de mensagens. Senti um aperto na garganta, mas rapidamente descartei. Talvez estivesse presa no trânsito, talvez ainda em uma reunião. Servi um uísque e me atirei no sofá, olhando para a televisão. 1 hora passou, 2 horas passaram, e então meu telefone tocou. Era uma mensagem de Danielle. Trabalhando até tarde de novo. Desculpas, amor. Não me espere. Te amo. Olhei para as palavras trabalhando até tarde de novo, e elas pareciam totalmente lógicas na tela. Mas algo nelas, a naturalidade e o ritmo de suas justificativas, tornou o uísque amargo na minha boca. Empurrei o copo para a mesinha de centro e peguei a foto dela no cobertor. Danielle era muito linda. Algumas pessoas diziam que ela havia se casado com alguém como eu. Cabelos loiros encaracolados, olhos verdes que te prendiam quando ela sorria. Sempre me senti sortudo por tê-la, talvez afortunado demais. No dia seguinte, não consegui me livrar daquela sensação. Ela continuava me corroendo. No começo, era como uma leve picada na pele, mas depois cresceu, tornando-se mais intensa e profunda. Nunca fui uma pessoa ciumenta. Danielle sempre foi tão aberta e gentil. Eu confiava nela. Mas então ela mudou. Comprou roupas novas, vestidos elegantes e caros que realçavam seu corpo. Não me lembrava dela ficando acordada até tarde da noite com tanta frequência. O celular nunca longe de sua mão, mas quando eu tentava pegá-lo, ele estava sempre com a tela virada para baixo. Às vezes, era algo simples, como pedir comida, e ela pegava o celular rapidamente, rindo, dizendo algo sobre confidencialidade do trabalho. Naquela sexta-feira, não ri com ela. Decidi surpreendê-la. Tirei o dia de folga, troquei minhas roupas de serviço por jeans e uma camisa limpa. Até comprei flores no caminho para o escritório dela, as favoritas. Estava chovendo levemente quando estacionei em frente ao brilhante edifício Parker e Finn. Lembro-me de ficar no saguão, segurando aquelas flores, me sentindo um tolo. A recepcionista me deu um sorriso cordial. "Em que posso ajudar?" perguntou. "Estou aqui para ver Danielle Thompson." Falei com firmeza e orgulho. "Você tem um compromisso marcado?" A palavra compromisso me fez piscar. Eu queria dizer, ela é minha esposa, mas apenas sorri. É uma surpresa. A recepcionista hesitou, olhou para o computador. "Ela não está no escritório agora. Quer esperar por ela?" "Não está no escritório?" perguntei. "Ela está no 12º andar resolvendo algumas questões." Eu assenti. "Tudo bem, vou encontrá-la." O 12º andar era diferente dos outros, mais silencioso, com carpete macio e portas fechadas. Sons abafados. Era onde os grandes chefes trabalhavam. O escritório de Richard Ray ficava no fim do corredor, e uma enorme porta de vidro anunciava sua importância. Eu não bati. Deveria ter batido. Pelo vidro, vi Danielle sentada na beirada da mesa dele. Richard estava entre suas pernas, muito perto, com a mão na coxa dela. Ela se inclinava contra ele, os lábios entreabertos em uma risada abafada. Ele sussurrou algo em seu ouvido, e o rosto dela corou.
As flores escorregaram das minhas mãos. Ela nem percebeu que eu estava ali. Fiquei parado, o pulso batendo nos ouvidos como um tambor. Meu peito queimava, mas não de fúria, pelo menos não no início, mas de perplexidade. Uma perplexidade terrível e sufocante que tornava difícil respirar. Virei-me e saí andando sem rumo pelo corredor. Não me lembro como cheguei ao carro ou como dirigi para casa. Só lembro de olhar para o banco do passageiro vazio e apertar o volante com tanta força que minhas mãos doíam. A risada dela ainda ecoava nos meus ouvidos como se ela estivesse rindo de mim. Naquela noite, ela chegou tarde novamente. Eu a esperava na sala de estar. O relógio na parede marcava 23 horas e 15 minutos. Ela pareceu surpresa ao me ver acordado. Colocou a bolsa sobre o sofá e perguntou: "Por que ainda está acordado? Onde você estava?" Perguntei. "Trabalho, eu já te disse." Ela veio em minha direção, inclinou-se para me beijar na bochecha, mas eu a afastei. Seu rosto murchou. "O que houve?" ela perguntou. Eu olhei para ela, realmente olhei para ela, e pela primeira vez não vi minha esposa, mas alguém diferente, alguém com um segredo escondido em seu sorriso. "Não sou parte disso. Você está mentindo", murmurei. Daniele se endireitou e disse: "Sinto muito. Fui ao seu escritório hoje", continuei. "Eu vi você com ele." Seu rosto empalideceu, e seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Levantei-me, e havia uma sensação indescritível em meu corpo. Não era tristeza, não era raiva, mas algo mais cortante e ameaçador, como o momento antes de uma tempestade. "Me diga a verdade, Daniele." Ela não disse. Não precisava, porque seu silêncio já era a resposta. Não me lembro o que aconteceu depois do silêncio de Daniele. Era como o olho de um furacão, uma calma assustadora antes de tudo sair de controle. Meu coração batia tão forte que pensei que explodiria. Meus punhos estavam tão cerrados que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu queria ouvi-la negar, chorar, implorar, qualquer coisa menos aquele silêncio vazio. Finalmente ela falou: "Escute, não é o que você está pensando." "Então, o que eu estou pensando?" Minha voz soou estridente, sarcástica até para mim. "Eu vi você com ele. O que você estava pensando?" Eu a vi contorcer o rosto em algo feio e defensivo. "Você está falando sério? Você estava me espionando, me seguindo?" Eu ri, um som amargo e baixo. "É isso que você vai argumentar? Não o fato de que você se envolveu com seu chefe? Você me traiu. Você não entende. Então me faça entender." Me aproximei, minha voz como o fio de uma navalha. "Explique como as mãos dele estavam nas suas pernas, nas suas coxas. Explique por que você estava se esfregando na mesa dele como uma... Calhe a boca!" Ela gritou, os olhos cheios de lágrimas. "Você não entende. Eu também não esperava que isso acontecesse. Você não pode entender a pressão que estou sofrendo. Richard, ele é muito poderoso. Ele oferece... Oferece o quê, Daniele?" Minha voz virou um rosnado. "O que ele te deu que eu não dei?" Seu olhar vacilou, e o silêncio doeu mais do que qualquer lâmina. Eu não sabia o que esperava naquela noite. Um pedido de desculpas, arrependimento, talvez até vergonha. Mas Daniele foi para o quarto como se nada tivesse acontecido, como se a traição não tivesse ocorrido. Eu não conseguia dormir, nem queria ficar perto dela. Então saí, dirigi sem rumo pela cidade por horas, até as ruas se tornarem borrões. 2 dias depois, ele veio me procurar. Eu estava na oficina consertando o motor danificado de um cliente quando ouvi um carro parar lá fora. O rugido do motor de luxo, aquela máquina suave e cara, falava mais alto que palavras. Limpei as mãos e saí para a luz do dia. Richard estava lá, casualmente encostado no carro. Um modelo europeu polido, mais caro que minha casa. Ele usava um terno feito sob medida que parecia costurado em seu corpo. Um sorriso pairava nos cantos da boca, como se tudo aquilo fosse um jogo. Meu sangue ferveu. "Que diabos você está fazendo aqui?" Ele tirou os óculos de sol e os guardou cuidadosamente no bolso. "Você deve ser Daniel, o marido de Daniele." Eu não respondi. O olhar de Richard percorreu, analisando as manchas de graxa na minha camisa e jeans. Seu sorriso alargou-se, preenchendo seu rosto. "Ela me contou que você é trabalhador, um pilar da sociedade." Ele se aproximou, os sapatos clicando no cascalho. "Olha, sei que provavelmente você tem estado um pouco chateado ultimamente, mas quero esclarecer as coisas. Você tem 3 segundos para voltar para o carro e ir embora." Rosnei, os punhos tremendo. "Relaxe", disse ele suavemente, levantando a mão. "Não estou aqui para brigar. Estou aqui para te dar um conselho de homem para homem." Eu cuspi no chão, e ele assentiu como se esperasse isso.
Danielle merece mais do que uma casa quebrada e um marido que passa o dia todo enterrado em óleo. Ela precisa de alguém que cuide dela e lhe dê a vida que merece. Minha visão ficou vermelha. Seu cretino arrogante! Richard me interrompeu, sua voz endurecendo pela primeira vez. Não se envergonhe, nem a ela. Antes que eu percebesse, já estava em cima dele. Meu punho atingiu seu maxilar com um som satisfatório, apagando o sorriso presunçoso de seu rosto de uma vez por todas. Ele cambaleou, bateu no carro e sangue escorreu do canto de sua boca. Bastardo! Gritei, agarrando-o pela gola e o levantando. Tire suas mãos de mim! Ele gritou, sua calma quebrada, balançando os punhos descontroladamente, arranhando minha têmpora. Mas eu não sentia dor. Minha raiva abafava tudo. Repetidamente, golpeei. Cada soco alimentado por cada mentira, cada traição, cada noite perdida. Eu não via mais Richard, apenas o que ele tinha tirado de mim. Minha vida, minha esposa, meu orgulho. Um grito cortou o ar, seguido pelo som estridente de pneus. Eu congelei ao ver Richard desabar aos meus pés. Olhei rapidamente, a tempo de ver Danielle saindo de uma limusine. Ela viu Richard, me viu e gritou. Oh, meu Deus! Danielle correu em minha direção. O que você fez? Eu a encarei, o suor escorrendo pelas minhas costas. Isso foi o que você escolheu. Apontei para o homem coberto de sangue no chão, mas ela nem sequer olhou para mim. Danielle ajoelhou-se ao lado de Richard, as mãos trêmulas, segurando o rosto dele. Você está bem, Richard? Richard, diga alguma coisa. Senti algo se quebrar profundamente dentro de mim, alcançando o núcleo do meu ser. Ela... Danielle? Perguntei. Você está preocupada com ele? Ela levantou o olhar, os olhos vermelhos e selvagens. Você está perdendo a cabeça, Daniel. Isso é loucura! Você precisa de ajuda! Eu soltei uma risada amarga. Eu preciso de ajuda? Você acha que eu sou o problema aqui? Richard gemeu e, com a ajuda de Danielle, sentou-se. Ele limpou os lábios ensanguentados e me olhou com aqueles olhos arrogantes e condescendentes. Buzz, você é patético, ele sibilou. Não é à toa que ela veio até mim. Essas palavras perfuraram meu coração como uma faca. Dei um passo à frente, pronto para terminar o que tinha começado. Mas Danielle se levantou e ficou entre nós. Pare! Ela gritou. Vá para casa, Daniel. Você já fez o suficiente. Como se eu fosse o vilão. Como se eu tivesse arruinado tudo. Olhei para ela. Realmente olhei, sentindo minha raiva gradualmente se dissipar, deixando para trás um vazio. Eu já não reconhecia a mulher diante de mim. A Danielle que eu amava tinha desaparecido. Essa era outra pessoa, alguém que estava ao lado dele, defendendo-o. Virei-me e voltei para a oficina. Ouvi Richard sussurrar algo para ela, mas não consegui ouvir. Então a porta do carro bateu e o motor rugiu enquanto eles partiam. Afundei em uma cadeira, minhas mãos ainda tremendo. Eles haviam tirado tudo de mim. Minha esposa, minha dignidade, minha vida. Eu não sabia o que fazer a seguir. Nos dias seguintes, mergulhei em silêncio e raiva. Danielle não voltou para casa, embora eu nem quisesse que ela voltasse. A casa estava cheia de fantasmas. Não queria ver o rosto dela novamente, mas o silêncio me cortava como uma faca cega, reabrindo a ferida toda vez que achava que ela estava começando a cicatrizar. Cada vez que fechava os olhos, via os dois juntos, ouvi a voz presunçosa de Richard, senti o impacto de suas palavras. Não é à toa que ela veio até mim. Essas palavras ecoavam na minha mente como tambores de batalha, ficando cada vez mais altas até eu não aguentar mais. Não sou uma pessoa violenta, mas o ataque de Richard me transformou em algo diferente, algo quebrado, algo perigoso. E ela também era assim. Naquela noite, sentei sozinho na garagem, uma garrafa de uísque em uma mão e uma fotografia amassada de Danielle e eu no dia do nosso casamento na outra. Era a foto favorita dela. Estávamos sorrindo ao sol e eu tinha meu braço ao redor da cintura dela, como se nunca fosse deixá-la ir. Construí minha vida com base naquela promessa e ela quebrou. Você acha que eu sou patético? Pensei comigo mesmo, imaginando o rosto presunçoso dele. Você acha que venceu? Foi então que percebi que não ia ficar parado e deixar ele tirar tudo de mim. Eu não seria aquele perdedor patético permitindo que ele me tirasse do caminho e brincasse de família com minha esposa. Eu tiraria algo dele, algo que ele não poderia substituir, e eu sabia exatamente o que fazer. Tudo começou com pesquisa. Richard Ray não era apenas um advogado, ele era uma marca. Sua empresa se orgulhava de integridade. E a integridade depende de reputação. Para alguém como ele chegar ao topo,
Ele precisava usar dinheiro e charme para cobrir as manchas e fazê-las desaparecer, mas todo mundo tem fraquezas. Tarde da noite pesquisei registros públicos, artigos antigos e processos judiciais para encontrar todas as manchas possíveis. Não foi fácil. A máquina de relações públicas dele tinha feito um bom trabalho, mas encontrei uma pista, uma pequena rachadura. Um ex-colega insatisfeito chamado Travis Camp, que havia processado Ray por demissão injusta alguns anos antes. O processo tinha sido enterrado silenciosamente, resolvido fora do tribunal com dinheiro para calá-lo. Encontrei Travis em um bar decadente na periferia da cidade. Quando me sentei ao lado dele, ele resmungou: "Quem diabos é você?" "Um amigo de alguém que Richard Ray ferrou", respondi diretamente. Travis virou-se para me encarar, os olhos vermelhos de sangue e os lábios torcidos em um sorriso amargo. "O que você quer?" "A verdade." Travis Camp cantou como um canário. Suas palavras eram afiadas como lâminas, revelando tudo. Eu soube como Richard usava a lei para enriquecer, como ele subornava juízes, forjava contratos e usava seu charme para destruir qualquer um que cruzasse seu caminho. Ele era mais sujo do que qualquer um podia imaginar. E tudo estava escondido em uma trilha emaranhada de contas offshore e documentos falsificados. Passei cada momento acordado desvendando isso. Trabalhei a noite inteira, alimentado por cafeína e vingança para juntar as provas. Quando terminei, tinha tudo: e-mails, registros financeiros falsificados, arquivos de casos, o suficiente para destruir a carreira de Richard Ray. Mas isso não era suficiente. Eu queria dar o primeiro golpe. Na manhã de segunda-feira, enviei anonimamente à Ordem dos Advogados cópias dos registros financeiros mais comprometedoras de Richard Ray, juntamente com o depoimento de Travis Camp e de vários outros ex-funcionários. Não parei por aí. Também enviei tudo para os principais veículos de notícias da cidade. Antes do meio-dia, a manchete era: "Grande advogado acusado de fraude, suborno e lavagem de dinheiro." Foi um golpe real. Sentei-me na garagem assistindo ao caos se desenrolar, segurando um uísque na mão, enquanto todos os canais exibiam a foto de Richard, sua expressão confiante, acompanhada pelas palavras corrupção e investigação criminal. Eu podia imaginá-lo em seu escritório arrumado, os telefones tocando sem parar. Eu esperava que ele estivesse suando de nervoso, mas eu não tinha terminado. O próximo golpe seria pessoal. Lembrei-me de tê-lo visto com uma mulher alguns meses antes na festa da empresa. Uma deslumbrante morena chamada Verônica, um contraste com a esposa dele. Ela estava ao lado dele, usando diamantes brilhantes e confiança, sorrindo para um homem que não merecia sua lealdade. Encontrei-a em um café da cidade, tomando um expresso e passando o dedo pelo celular, completamente alheia à tempestade que estava prestes a acontecer. "Senhora Heller?" perguntei, aproximando-me da mesa dela. Ela levantou o olhar confusa, mas educada. Deslizei um envelope pela mesa. "Você merece saber a verdade sobre o seu marido." Ela franziu a testa e hesitou antes de pegá-lo. "Quem é você?" "Alguém que ele machucou. Só queria dizer que estou reagindo." Virei-me e fui embora sem dizer mais nada. Não precisava ver a expressão dela ao abrir o envelope, ao ver as fotos de Richard e sua amante no escritório dele, com a mão dele acariciando-a como se fosse dona dela. Tirei aquelas fotos. Naquela noite, a notícia se espalhou e Verônica Ray pediu o divórcio. 2 semanas depois, o FBI invadiu a empresa de Richard Ray. E isso foi o golpe final. Eles o tiraram de lá algemado, seu rosto estampado nas notícias, os flashes disparando, repórteres gritando perguntas que ele não conseguia responder. Sentei-me na caminhonete do outro lado da rua e assisti a tudo. Daniela estava lá também, próxima ao caos. Enquanto viu o amante ser levado como um criminoso comum, ela parecia perdida e desesperada, como se tivesse colidido com um naufrágio. Felizmente, ela me viu, e nossos olhares se encontraram no meio da multidão. Por um momento, achei que ela viria pedir desculpas e implorar por perdão, mas apenas balancei a cabeça e fui embora, deixando-a enfrentar a bagunça que ela escolheu. 1 mês depois, sozinho, o império de Richard Ray estava em ruínas. Ele perdeu tudo: carreira, dinheiro, esposa. Os jornais o chamaram de mentiroso e os tribunais o declararam culpado. Danielle, não sei onde ela foi parar. E não me importo. As pessoas sempre dizem que vingança não resolve nada, que não tira a dor, mas elas estão erradas. Eu me senti calmo enquanto permanecia em meio às cinzas de Richard Ray, que achava ter roubado minha vida. Uma calma que vem ao destruir alguém que se acha intocável. Nos momentos de silêncio, percebi que não apenas me vinguei,
Eu venci, mas ainda não tinha acabado. Richard Ray estava arruinado. Seu nome era sinônimo de fraude e desgraça. Mas algo ainda me assombrava. Talvez fosse o eco dos passos na casa vazia que minha memória nunca conseguiu esquecer. Ou talvez fossem as imagens de Danielle espalhadas pelas redes sociais. Seu sorriso apagado. A beleza que ela tanto valorizava agora obscurecida por estresse e vergonha. Depois da queda de Richard, ela tentou desaparecer, mas a internet nunca esquece. Achei que sentiria satisfação ao vê-los queimar. Achei que tinha vencido, mas a vingança não traz encerramento. Ela consome você como tubarões atraídos pelo cheiro de sangue. Um dia, uma carta escrita à mão foi entregue na minha oficina. Não tinha remetente nem selo, apenas meu nome rabiscado em cursiva desleixada. Abria na garagem, o cheiro de óleo de motor misturando-se com um metal velho e um leve aroma de colônia barata. A carta dizia: "Você não sabe o que fez. Acha que isso acabou? Você será o próximo. Vou tirar tudo de você." Não havia assinatura, mas eu não precisava. Era Richard. Fiquei olhando aquelas palavras por um longo tempo, meu coração disparado. Tinha visto o advogado presunçoso de terno sob medida sendo levado algemado. Ele não era do tipo que desistia sem lutar. Richard Ray não era apenas bem conectado. E eu não fazia ideia de até onde iam essas conexões. Mas estava claro que isso não seria resolvido em poucos dias. Dias depois, comecei a notar coisas pequenas. Do início, minhas cartas eram abertas com cortes perfeitos no topo. Depois, havia carros estranhos estacionados perto de casa em horários incomuns, motores ligados silenciosamente no escuro. Certa noite, saí com uma chave inglesa na mão e me aproximei de um SUV preto que estava estacionado do outro lado da rua há 2 horas. Quando cheguei mais perto, os faróis acenderam de repente, os pneus cantaram e o veículo sumiu na noite, desaparecendo na névoa. Fiquei parado na calçada, segurando a chave inglesa, com o coração batendo mais rápido do que queria admitir. Disse a mim mesmo que não estava com medo, apenas cauteloso. Mas as coisas pioraram. Uma noite voltei tarde do trabalho e encontrei a porta da frente arrombada. Um calafrio percorreu minha espinha ao entrar na casa. Ouvi as dobradiças rangendo mais alto do que o normal. A casa estava completamente escura, exceto pelo leve brilho alaranjado da luz da rua entrando pelas janelas. Acionei o interruptor, mas nada aconteceu. A energia estava cortada. Atravessei a sala de estar, os dedos firmes no pé de cabra próximo à porta. A casa estava assustadoramente silenciosa, exceto pelo leve tic-tac do relógio de parede no canto. Algo estava errado. Então vi a foto de Danielle e eu pendurada acima da lareira na parede. Alguém havia escrito uma mensagem em tinta preta grossa, as letras escorrendo como sangue na luz. "Você achou que podia vencer?" Congelei, apertando o pé de cabra até que meus nós dos dedos ficassem brancos. Examinei o cômodo, cada sombra se torcendo em ameaça, cada estalo no chão me fazendo pular. "Quem está aí?" gritei, mas não houve resposta. Apenas silêncio e o leve som de uma buzina vindo de fora. Revirei cômodo após cômodo, canto após canto, mas a casa estava vazia. Quem quer que tivesse estado ali já havia ido embora, mas deixou uma mensagem, uma promessa. A polícia foi inútil. Provavelmente alguns jovens aprontando, disse o oficial com um olhar entediado. "Você irritou alguém recentemente?" "Sim", respondi baixinho. "Pode-se dizer que sim." Alguma ideia de quem poderia ter feito isso? Pensei em Richard, sentado em alguma cela de prisão, fervendo de raiva. Pensei nas conexões dele, no dinheiro, nos homens, no alcance. "Sim", murmurei. "Tenho uma boa ideia." No dia seguinte, a garagem pegou fogo. Recebi a ligação às 2 horas da manhã. Quando cheguei lá, as chamas lambiam o céu. Ondas de calor irradiavam enquanto o fogo rugia. A equipe de emergência tentava controlar as chamas, mas minhas ferramentas, equipamentos, meu sustento, tudo que acumulei ao longo dos anos, tudo se foi em um instante. O investigador me disse depois que não foi um acidente. Era uma mensagem de Richard. Ele havia saído do inferno para me ferir pouco a pouco, destruindo o que restava de mim. Naquela noite, sentei sozinho na minha caminhonete, estacionado do lado de fora das ruínas fumegantes da garagem, assistindo às chamas tremeluzirem no retrovisor. Minhas mãos estavam cerradas no volante, não de medo, mas de algo mais sombrio e frio. Ele quer jogar, pensei. Richard havia me subestimado uma vez antes. Ele confundiu minha vida tranquila com fraqueza. Achou que poderia me assustar, me esgotar e me deixar na lama. Ele estava errado. Eu não era mais a mesma pessoa que havia invadido a casa de Danielle naquele dia.
Essa pessoa estava morta. Quem eu era agora queimaria tudo até o chão. Abri o porta-luvas e tirei a pistola que comprei depois da primeira invasão. Nunca havia usado antes, pelo menos não seriamente. Mas agora, enquanto olhava para o metal em minhas mãos, senti uma calma me envolver. Richard Ray queria guerra, e ele teria guerra. Conclusão: a jornada de Daniel, marcada pela traição e pela angústia de uma vida desfeita, não narra apenas o término de um casamento, mas o despertar de um homem transformado. Ele não permitiu que a fúria o consumisse sem propósito, mas a utilizou como combustível para uma vingança planejada com precisão. Contudo, a dura verdade é que, mesmo após derrubar Richard Ray, Daniel se depara com o vazio de uma existência que já não possui a mesma essência. O que de fato restou para ele? A quem pode recorrer agora que a retaliação, que parecia a única saída, não preencheu o abismo deixado pela perda de sua parceira? O que se segue para um homem que perdeu tudo e se tornou algo que jamais imaginou ser? A verdadeira questão permanece. Após destruir o que os outros tinham, o que sobrou para Daniel reconstruir? A vingança, que parecia a resposta para um passado de dor e engano, revelou-se uma chama que devorava cada centelha de humanidade restante. Enquanto Richard Ray e suas ameaças tentavam fazer o protagonista pagar pelo que havia causado, ele agora compreendia a verdadeira natureza da vingança. Uma jornada sem fim, onde o vitorioso se perde mais do que o derrotado. Cada novo golpe, cada ameaça tornava-se uma sombra que o perseguia, levando-o a se transformar em algo que ele nunca imaginou ser capaz de se tornar. No entanto, o que parecia ser o fim do jogo, com a escalada da violência, mostrava-se apenas o início de uma batalha que ultrapassava os limites da razão e do desejo. O que Richard Ray não sabia era que, ao desafiar aquele que julgava fraco, ele havia despertado algo mais sombrio do que poderia ter imaginado. A guerra estava apenas começando, e com ela, a perda definitiva de qualquer possibilidade de redenção. O protagonista não buscava mais justiça ou satisfação. Ele estava pronto para aniquilar tudo que fosse preciso para garantir que, no final, fosse ele quem emergisse das cinzas mais forte e mais implacável. A indagação no ar era: até onde ele estaria disposto a ir para alcançar a vitória final e assim ter a história? Deixe seu like e comente o que achou, para que a plataforma mostre para mais pessoas. Se você chegou agora, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história nova. Obrigado por assistir.